E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu estou aqui gravando mais um vídeo e eu quero falar sobre a questão de como a gente pode se chegar diante do Senhor. E tem uma coisa que as pessoas elas param para pensar que a respeito da como a gente deve se portar diante do Senhor. E sabe uma das coisas que mais me intriga, né? É que algumas pessoas acham que quando a gente tem que se chegar diante de Deus, a gente tem que chegar como um pobre coitado, como alguém que deve estar machucado, como o menor de todos. Eu não estou dizendo que a gente é o maior de todos, mas também a gente não é o pobre coitado, o pior de todas as espécies. Embora, na nossa condição de comum pecador, a gente acaba se tornando um e a gente acaba sendo um. Mas nós que somos uma nova criatura em Cristo, porque Deus nos fez como nova criatura, a gente já não se identifica mais como pobre miserável, mas a gente se identifica como filho de Deus. Qual é o sentido de você se identificar como filho de Deus e você ainda se identificar como pobre, miserável, pecador? Não tem o menor sentido. Deus não faz a obra consumadora dele, que Cristo fez na cruz, é uma obra completa. A obra dele foi totalmente completa. E na questão de relacionamento com Deus, quando eu quero falar sobre isso, é quando a gente precisa conversar com Deus. E muitas vezes as pessoas conversam com Deus como se ele estivesse distante da gente, longe da gente. Mas na verdade não. Ele faz a morada em nós, ele habita em nós. E quando lá em 2 Coríntios capítulo 6, se não me engano, nos últimos versículos ele fala assim: não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Então o Espírito Santo ele já habita em nós, ele faz a morada em nós. Então Deus não está distante. Eu me lembro de uma vez quando eu estava orando, né? E eu estava numa daquelas fases que eu achava que eu precisava buscar mais de Deus, né? E aí eu falei: Pai, eu preciso te buscar mais, eu preciso saber mais do Senhor, eu preciso estar próximo de Ti, eu preciso estar mais conectado contigo, me sinto tão distante de Ti, eu preciso te buscar mais. E sabe qual foi a voz que veio no meu coração? Foi essa seguinte voz: Filho, eu quero que você pare de me buscar. Eu na hora fiquei chocado quando Deus disse isso no meu coração, quando eu senti isso no meu coração. E eu comecei logo, perguntei: mas por quê? Por que eu vou parar de te buscar? E aí logo veio a voz: Filho, eu já faço morada em você. Eu já faço morada em você, eu habito em você. O que eu quero de você, filho, é que você se relacione comigo. Sabe, todos aqueles que querem se relacionar com Deus, é só conversar com Ele. Conversa. Aí você vai perguntar: mas Hugo, mas como que eu converso com Deus? Como que eu falo com Ele? E sabe uma das coisas que eu tenho como referência? No princípio, quando Deus criou a terra e os céus, né? E lá no Jardim do Éden tinha um Adão, e Deus ele andava pelo jardim, né? Na viração do dia, e ali Deus conversava com Adão. Eu não consigo imaginar Adão se prostrando, ajoelhando, ou dizendo que é pobre, miserável, pecador. Eu não consigo imaginar Adão fazendo nada disso. Mas eu via o Deus, o Criador de todas as coisas, conversando com sua criação, como se fosse de igual para igual. Não que a gente seja igual a Deus, porque a gente não é. Mas o ansejo da parte de Deus é que Ele quer conversar com a gente, Ele quer se relacionar com a gente. E Ele quer se relacionar com a gente como filhos. Eu entendo que tem algumas pessoas que não sabem como se portar como filhos. Eu entendo que algumas pessoas não sabem como conversar com o Pai. Mas eu creio que quando a gente se relaciona cada vez mais com Deus, quando a gente conversa com Ele, quando a gente mais fala com Ele,
mais a gente aprende a respeito dele, mais a gente aprende como se portar diante dele. Lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: cheguemos, pois, com confiança diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Sabe, Deus está falando para você. Só chegue diante do trono da graça, diante do trono dele, com confiança. Amados, você chegar diante do trono dele com confiança significa que você pode ficar à vontade diante do trono de Deus. Sabe, você que é filho de Deus, você que confessou Jesus Cristo como seu Senhor, você pode se chegar diante do trono com ousadia, com respeito, óbvio, mas com ousadia, como filho. Sabe, eu vejo pessoas que querem se chegar diante de Deus como um pobre coitado, como alguém que... Mas Deus não quer essa atitude sua. É claro que existem momentos para tudo isso, mas para alguém que quer se relacionar com Deus, Deus quer que você se achegue com confiança. Sabe uma coisa que Deus, além de Deus nos chamar de filhos, né, que Ele nos fez como cordeiros dele, Jesus falou claramente para a gente. Ele falou assim: já não mais vos chamo de servos, mas eu chamo de amigos. Amados, ser amigo de Deus é um privilégio. Ser amigo de Deus é você se portar mais tranquilo, mais relaxado, como amigo mesmo. Não como um servo. Porque o servo, ele precisa o tempo todo reverenciar, ele precisa se prostrar diante do Senhor, ele precisa fazer tudo isso. Mas Jesus já nos chamava de amigos. E Deus, após a morte de Cristo, ele já nos chama de filhos. Eu queria perguntar para vocês, como que vocês se veem, como que vocês como pais, ou melhor, como filhos, ou como pais até, porque alguns de vocês podem ser pais ou mães, gostaria que seus filhos se portassem diante de vocês com sinceridade? Penso que gostaria que eles se portassem com sinceridade, com intimidade, com respeito, com carinho, com proximidade. É isso que os pais querem dos seus filhos. Eu creio que é a mesma coisa que Deus quer de você, que é filho de Deus. É isso que Deus espera de você. E, amados, só para fechar aqui, não há nada que você faça que faça Deus te amar mais do que Ele já te ama. Não há nada de errado que você faça que faça Deus te amar menos. Deus vai continuar te amando. Porque o amor dele é incondicional. O amor dele é ágape. Fica essa reflexão para vocês. Eu espero que vocês curtam esse vídeo, compartilhem. E é isso aí, gente. Um grande abraço.